Muito bem, muito bem, muito bem. Estamos aqui para mais uma videoaula sobre questões trabalhistas. Nós vamos hoje tratar de 3 tópicos diferentes. É claro que são um relacionado com o outro, uns relacionados com os outros, né? Fazem parte da mesma matéria, mesma abrangência e, na verdade, é uma continuação da aula anterior, onde falávamos sobre a cessação, a terminação, a extinção, a rescisão do contrato de trabalho, do contrato de emprego. Por isso vamos tratar de 3 assuntos hoje para encerrar, né, entre aspas, encerrar esse assunto e vai caber na nossa videoaula de hoje. Vamos falar sobre aviso prévio, né, conhecido por alguém como aviso breve. Vamos tratar de formalidades da rescisão contratual, o que é que deve ser observado aí na terminação do contrato. E vamos falar de uma coisa específica chamada de inquérito para apuração de falta grave, né? É um assunto que leva mais para o lado judicial mesmo, mas nós precisamos ter um pouco uma ideia sobre essa particularidade aí, apuração de falta grave. Começando do começo, falar sobre aviso prévio. O que é aviso prévio? Aviso prévio nada mais é uma comunicação que uma parte da relação de emprego, empregador ou empregado, conforme for o caso, é uma comunicação que faz, né, da intenção de não dar continuidade ao contrato de trabalho, né? O empregador fala para o empregado que não interessa mais os seus préstimos ou então o empregado comunica ao empregador que não interessa mais trabalhar naquela empresa. Sendo que isso daí ocorre somente nos casos de dispensa sem justa causa, é quando não há motivo, porque quando há motivo, quando é justa causa, o contrato acaba na hora, tem esse negócio de aviso prévio não, né? Só cabe nas decisões sem justa causa. Qual a finalidade do aviso prévio? Já está falando, é um aviso, estou te avisando. Quem avisa, amigo é. Estou te avisando, né, que não deu certo a nossa relação aí, né? Apesar do contar de experiência, achei que ia dar tudo certo esse relacionamento. Mas aí, né, eu arrumei outra, arrumei outra. Então estou saindo fora, tal, mas tô te avisando, tá? Então se prepara aí, vou te dar 30 dias. 30 dias para você arrumar outro. É isso mesmo, é um aviso, né? É para o empregador, é para ele se preparar, para ele conseguir um substituto para colocar no lugar daquela pessoa, para que a produção não pare. E para o empregado, né, para ele procure outro emprego, né? Um prazo que dá para ele ter essa oportunidade aí, né, de nesse prazo do aviso conseguir outra colocação e não ficar desempregado, não ser pego de surpresa, né? Geralmente, às vezes a pessoa consegue arrumar um emprego, às vezes não consegue, mas é o prazo que a lei dá. Veja que o aviso prévio é irrenunciável, é um dos direitos irrenunciáveis do trabalhador. O trabalhador não pode abrir mão do aviso prévio, né? Acontece alguns casos aí que avisa, mas não pode abrir mão do aviso prévio. Pode receber em dinheiro, como nós vamos ver aqui, né? Pode ser indenizado, mas tem que ter o aviso prévio. A menos, né? Tem um caso aí, a menos que o empregado, se ele foi dispensado, né, e ele imediatamente conseguiu outro emprego, ele não tem direito ao aviso prévio. Por quê? O objetivo do aviso prévio em relação ao empregado é justamente conceder a ele um prazo para ele conseguir outro emprego. Se ele conseguir outro emprego, perdeu o efeito, esse objetivo aí do aviso prévio. E como deve ser feito esse aviso? Veja, a lei, ela não fala como deve ser esse aviso. Em regra, pode ser, em tese, pode ser verbal, né? Nós falamos que o contrato pode ser verbal, né? Você começa a trabalhar, o cara começa a te pagar, é um contrato verbal. Então, o aviso prévio pode ser verbal. Mas aconselho-se que seja por escrito, né? Porque tem negócio de data, né? De prazo. Então, o ideal é que seja por escrito.
prazo do aviso prévio. O artigo 7º da Constituição Federal, o artigo 21, diz que o prazo mínimo do aviso prévio é de 30 dias. Né? É 30 dias o prazo desse aviso prévio, tanto para o empregador quanto para o empregado. Né? A CLT fala um caso lá que deu um prazo menor, mas não vale mais essa disposição da CLT. O prazo mínimo é aquele fixado pela Constituição Federal de 88, o prazo de 30 dias. Lembrando que uma norma coletiva, uma convenção coletiva de trabalho, dependendo do sindicato da categoria, eles às vezes estabelecem um prazo maior, né? Porque isso aí é em benefício do empregado, né? Quanto mais tempo ele tiver para encontrar outro emprego, sem perder o anterior, é melhor para ele. Então, a convenção coletiva pode estender esse prazo aí para o empregado, né, ter a oportunidade de conseguir outro emprego maior que a lei, porque a lei fixa o prazo mínimo. Lembrando que a Lei 12.506 de 2011, ela trouxe uma inovação. Ela fala, além desse prazo de 30 dias, para cada ano que o empregado trabalhou para aquele empregador, ele tem mais 3 dias, né? Até o limite de 60 dias, né? O que dá um prazo total, né, dependendo do tempo que a pessoa trabalhou na empresa, foi incluindo 3 dias, 3 dias, 3 dias, até dar 60, dá um prazo noval de até 90 dias de aviso prévio a pessoa pode ter, dependendo do tempo que ele trabalhou na empresa. 3 dias por ano de serviço a pessoa vai ter direito a esse acréscimo no aviso prévio mínimo de 30 dias. Lembrando que só tem esse direito a partir da publicação dessa lei, que foi em 2011. Dali para frente, impõe-se essa obrigatoriedade. Para trás, não. Vale a regra geral dos 30 dias. Quais são os efeitos do aviso prévio? Né? Concedeu o aviso prévio, quais são os efeitos? No que gera isso daí? Uma coisa importante destacar, que o aviso prévio, ele vale como tempo de serviço. O contrato só se encerra quando se encerra o aviso prévio, mesmo que seja indenizado. Né? Se ele te deu o aviso prévio hoje, vai valer até 30 dias para frente. Então o seu contrato só se encerra daqui 30 dias, mesmo que seja indenizado, senão você não trabalha, ele te paga em dinheiro, seu contrato só se encerra daqui a 30 dias. O que isso quer dizer? Isso quer dizer muita coisa pode acontecer em 30 dias, meu amigo. Veja, nos 30 dias pode acontecer da mulher ficar gestante. Ih, rapaz, no aviso prévio, meu. Ficou feliz, né? Ficou feliz e ficou gestante. Ela tem direito à estabilidade? Tem direito à estabilidade provisória prevista na Constituição Federal. Foi durante, porque o prazo está vigorando, aquilo que eu falei, o contrato está correndo normal. Tudo que acontecer no prazo de 30 dias no contrato normal, vale no prazo do aviso prévio. Vale normalmente para todos os efeitos. Inclusive pode acontecer justa causa. Um motivo de justa foi dispensado sem justa causa, mas no aviso prévio cometeu uma justa causa, é convertida a dispensa de sem justa causa para justa causa. Isso aí todo mundo sabe também. Se faltar o aviso prévio, dá direito ao recebimento do salário, né? Mesmo que ele não te deu o aviso prévio, ele tem que pagar o salário aí dos 30 dias. E o contrário também é válido. Se o empregado não dá o aviso prévio, o empregador pode descontar 30 dias de salário referente a esse aviso prévio para minorar aí o prejuízo dele. Lembrando que pode reconsiderar, né? Te deu aviso, outro de aviso, não dá mais certo, né? Vamos acabar com isso, né? 30 dias aí para você se acostumar com a ideia. Aí quando, dentro desse prazo de 30 dias, fala, pensei melhor, né? Acho que eu não vou encontrar coisa melhor por aí não. Vou ficar com você mesmo. Vamos ficar de bem? Vamos ficar de bem? Vamos, de bem. Aí, torna sem efeito o aviso prévio. Só que a outra parte tem que concordar. Tudo tem que concordar. Não pode ser nada arbitrário. Fica aí. Não quero mais não. A outra parte tem que concordar, senão fica valendo para todos os efeitos o aviso prévio. Lembrando, né, que todo mundo sabe, isso daí também, você tem direito a 2 horas a menos no seu horário de trabalho. Por quê? Para procurar outro emprego, né, gente? Para procurar outro emprego. Ou pode pegar 7 dias corrido, né, para procurar outro emprego. Nesse caso aí,
é as regras, os efeitos do aviso prévio. As regras básicas do aviso prévio são essas, não tem segredo nenhum. O aviso breve não tem segredo nenhum, é basicamente isso daí. Aí nós vamos tratar agora de algumas formalidades da rescisão contratual. Quem mudou alguma coisa, né, com a lei nova aí de 2017, o que não muda é o seguinte, que o pagamento deve ser feito no ato da rescisão, né? Fez a rescisão, assinou os documentos, a empresa tem que pagar. Aí teve uma alteração em relação ao pagamento. Antigamente só podia ir em dinheiro ou cheque visado, né? Agora pode ser dinheiro, pode ser transferência bancária, né? A menos que a pessoa seja analfabeta. Sendo analfabeto, tem que ser em dinheiro ou depósito. Não pode ser cheque visado, né? Geralmente as empresas, a maioria, né, faz a transferência bancária. Se a pessoa já recebe por conta mesmo, então já transfere. Ou paga em dinheiro mesmo. Ou recebe em dinheiro esse pagamento aí. Lembrando o seguinte, não precisa de homologação mais do sindicato, nem do Ministério do Trabalho. Antigamente precisava, né? Já teve um caso que eu fui dispensado, teve que ir lá no Ministério do Trabalho, homologar, o fiscal olha, está tudo certinho lá, direitinho, né? E homologa, e bate o carimbão lá, dizendo que está tudo certinho. Agora não precisa mais, você pode ser feito na empresa mesmo, né? E a empresa te fornece a documentação que comprove a notificação dos órgãos responsáveis. Para quê? Para você receber o fundo de garantia e o seguro-desemprego. Não tem mais as guias, né? Não tem mais as guias, as antigas guias. Agora o empregador ele apenas comunica aos órgãos. Você vai dispensar atenção só com a sua carteira. Em tese, né? Em tese, você consegue fazer tudo aquilo que você fazia com as guias. Lembrando que é o seguinte, se o empregado for estável, tiver estabilidade, nós vamos tratar um pouco de estabilidade ainda nessa aula aqui, aí sim, precisa de artigo 500 da CLT, precisa de acompanhamento da assistência do sindicato, né? Ou do representante do Ministério do Trabalho, se não houver sindicato, para ocorrer essa dispensa, porque entende que quem tem estabilidade, né, às vezes está sendo coagido, né, a pedir demissão, a ser dispensado de forma errada. Então, tem que sim, nesse caso sim, ainda precisa da assistência do sindicato e do Ministério do Trabalho. Lembrando que pode também ocorrer compensação, às vezes o cara pegou um adiantamento muito grande na empresa, né? E aí a empresa faz a compensação, só que essa compensação tem que ser no máximo de um salário do empregado. O que passou para cima ele não pode compensar, ele tem que pagar o empregado e depois entrar com ação de cobrança do empregado, se o empregado, né, tinha acertado de ir pagando aos poucos e foi dispensado ou pediu as contas, então ele pode cobrar de outra forma, não pode compensar mais do que um salário do empregado. Lembrando que tem que ser verba trabalhista, não pode ser empréstimo de natureza civil, só verba trabalhista que pode compensar. E tem uma novidade também aí na novo artigo, na nova lei, é a quitação anual de débitos, né? Todo ano a empresa vai lá com o empregado, né? E faz no sindicato e faz aquele termo de quitação, dizendo que naquele ano todo não deve nada, todo mundo certo, dá beijinho, um abraço, beijinho não pode, né? Separado, a distância de máscara, né? E fala tudo bem, ok, tal, certo. Então, dá quitação anual, né? Para não ir acumulando aquelas coisas lá dos débitos trabalhistas. Claro, se houver coisa errada, depois vai entrar tudo na reclamação trabalhista. Mas, em tese, essa quitação anual, ela tira a obrigação da empresa em relação àquele ano que passou. Qual é o prazo, professor? Qual é o prazo que ele tem para pagar? Faz 30 dias que me mandou embora e não recebi nada. 10 dias corridos a partir do término do contrato. Lembra do que eu falei do aviso prévio? Quando é que termina o contrato? Quando encerra o aviso prévio. Então, a partir dali, ele tem 10 dias para te pagar e te dar as comunicações, né, os documentos que comprovam as comunicações aos órgãos competentes. Correto? São 10 dias que ele tem. Pode pagar antes, né? Muitas empresas pagam antes, entregam a documentação antes, mas
dá essa folga aí para a empresa de 10 dias. E se não pagar e nem entregar a documentação, veja, às vezes paga e não entrega o comprovante, né, de que encaminhou a documentação para o Fundo de Garantia e Seguro-Desemprego. Paga uma multa para o empregado no valor do salário dele. É uma multa. Ou pagando, não entregando a documentação, ou entregando a documentação e não pagando, incide a multa para o empregado, e tem outra multa que paga para a União também. Quem aplica é o fiscal do trabalho. São essas aí, em tese, as regras para a rescisão do contrato de trabalho, né, que devem ser observadas pela empresa para que não incorra nessa multa aí ao empregado. Nós vamos falar agora, né, respira, inquérito para apuração de falta grave. Que é isso, professor? Aqui não é aula de processo penal não, não é direito penal não. Veja, isso é um termo antigo que é usado, né? A CLT é muito antiga, mas na verdade é uma ação judicial, como se fosse uma reclamação trabalhista da empresa contra o empregado, para apurar uma falta grave. Quando se aplica isso daí? Vocês lembram quando eu falei de justa causa lá, as hipóteses de justa causa? O empregador, o que ele faz? Ele pode notificar o empregado, pode advertir, pode suspender, tudo observando o quê? A razoabilidade, a proporcionalidade. Ele não pode ver, né, uma dispensa com justa causa por causa de um evento mínimo, né? Então tem que ser ponderado isso aí pela empresa, a advertência. O ideal é que tem uma advertência verbal, depois uma advertência escrita, depois uma suspensão e por fim a dispensa, né? Essa é a regra em tese. Tudo observando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, mas nada impede também que seja aplicada a dispensa por justa causa de imediato, conforme o ato for muito grave, muito grave. Nada impede, né? Tudo tem que ser observado caso a caso. Mas nos casos, gente, que o empregado tem estabilidade, o que é estabilidade? Pela estabilidade, o empregado ele não pode ser dispensado sem justa causa, né? Imotivada. Ele tem alguma coisa ali que protege, né, o contrato de trabalho. Por quê? Porque ele está exercendo um munus, uma função, ele tem alguma coisa alguma coisa assim sobrenatural. Não é bem isso. É alguma coisa advinda da lei, né? A lei é que diz quem tem estabilidade. São vários casos, vou falar para vocês aqui os principais. Nesses casos, né, a pessoa tendo estabilidade não pode ser dispensado sem justa causa, mas pode ser por justa causa, né? Vou repetir, quando não tem estabilidade, dispensa por justa causa. Se o empregado ele se achar insatisfeito, ele pode entrar com a reclamação trabalhista para dizer que não tinha motivo para a justa causa, mas nada impede que o empregador já dispense de imediato. Agora, aqui nesse caso, antes que dispense o empregador tem que entrar com ação na Justiça do Trabalho chamado inquérito para apuração de falta grave. Se o empregado cometer algum dos atos do artigo 482, a empresa vai lá e entra com esse processo. Ela visa impedir, gente, alguma arbitrariedade, né, para que não seja fraudado esse instituto da estabilidade. Vou tratar com vocês aqui, em rápidas palavras, alguns tipos de estabilidade. Às vezes alguém está perdido aí. Como assim estabilidade? Não estou entendendo. Estabilidade. Empregado com a estabilidade decenal. Essa é a primeira estabilidade, gente. Isso aí só tem quem é velhinho e ainda está trabalhando, né? Porque acabou essa estabilidade com a Constituição de 88. Foi criado o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, que visa resguardar o empregado, né, para ele ter um fundo ali, uma reserva para preservar o seu poder de compra durante o desemprego. Então ele substituiu a estabilidade. Antigamente os empregados que contassem com mais de 10 anos de serviço na mesma empresa, ele adquiria uma estabilidade, chamada estabilidade decenal. Você estava ali, então a lei entendia que ele devia ficar tranquilo, que ele está há tanto tempo que ele não vai perder o emprego. Então, mas podia perder? Podia perder. Se cometesse falta grave. E para
ser dispensado precisar desse inquérito para apuração da falta grave. Mas é só algum empregado muito antigo, né, que ainda tenha esse direito aí, que ainda estiver exercendo atividade laboral. Tem também o caso do dirigente sindical. Isso aí é quando você se candidata a ser dirigente do seu sindicato, tanto dirigente quanto suplente, né, para garantir o exercício da função sindical, para ele poder estar enchendo o saco do empregador, para estar fazendo um panelaço, para estar perturbando, eu estou brincando, para estar, né, exercendo a representatividade adequada, para ele não ter medo, né? Pô, aí senão a pessoa vai falar, eu não quero ser diretor, estou fora, vou ser mandado embora. Então, para resguardar o empregado, para ele ter essa liberdade, é concedida a estabilidade ao dirigente sindical. Diretor de sociedade cooperativa. Isso acontece quando o quê? Quando os empregados ele resolvem abrir uma cooperativa de crédito, de alguma coisa. Os empregados. Aí esse dirigente tem estabilidade também, né? Agora, se ele exerce um emprego aqui, vai ser dirigente de uma cooperativa, tem nada a ver com seus colegas de trabalho, não tem estabilidade. Tem mais dois outros tipos de estabilidade. Representantes dos empregados no Conselho Curador do FGTS e no Conselho Nacional da Previdência Social. Tanto o INSS quanto o FGTS, ele tem um conselho lá, né, que trata, né, sobre como vai usar esses fundos, e tem um representante dos empregados, dos empregadores, do poder público. Esse representante dos empregados, que às vezes tem gente que nem sabe que existe isso daí, né? Eu nunca vi falar, né, como que atua esse conselho, mas existe esse conselho, gente, que o empregado ele é indicado lá e ele faz parte desse conselho, ele tem estabilidade também. Membro de comissão de conciliação prévia. Algumas empresas estabelecem comissões de conciliação prévia, né, com representantes da empresa, dos trabalhadores ali, para não ter que entrar com reclamação trabalhista. Primeiro passa naquela comissão ali, né, para ver se faz alguma coisa, para evitar processos. Né, os empregados que representam os empregados, porque tem os empregados que representam os empregadores, são os mala. Mas aqueles empregados que representam os próprios empregados têm essa estabilidade também. Muito bem, esses estáveis que eu falei para você, então o dirigente sindical cometeu uma falta grave, desceu o pau no chefe, né? Pode ser dispensado por justa causa? Pode, porém tem que observar o inquérito para apuração de falta grave. Aí o empregador, ele pode, uma faculdade dele pode ou não suspender o empregado. Eu falo, ó, sai daqui, não quero te ver mais, eu entrei com um processo, você aguarda o fim do processo. Então o contrato fica suspenso. Ou então o cara fala, não, continua trabalhando aí, mas fica sabendo que eu entrei com um processo para apurar essa tua falta grave aí, né? Entra com ação trabalhista, tem as testemunhas que eu vi, é um processo normal, né, para provar se ele praticou ou não uma falta grave. Fica suspenso. Mas só no final do inquérito vai saber se vai valer ou não aquela rescisão. Lembrando que se o empregador perder o processo, ele se dana. Porque se tiver suspenso o empregado, ele vai ter que readmitir o empregado e vai ter que pagar todos os salários. Se o processo demorou 5 anos, ele vai ter que pagar 5 anos de salário. É uma furada isso daí. É melhor deixar o empregado trabalhando ali, né? Se puder, mas às vezes não dá, né? Foi uma coisa tão grave que não dá. Né? E se foi tão grave, né, a empresa tem certeza de que o cara vai ser dispensado mesmo, então ele suspende e tira o cara lá do ambiente da empresa. Veja, gente, tem alguns outros tipos de estabilidade, né? Que às vezes alguém vai citar aí, e eu coloquei aqui no material, que eu sabia que você ia perguntar, você mesmo. Você aí. Não, você aí não. Você. Isso aí. Estava se escondendo. Então, a gestante, o membro da CIPA e o acidentado, eles têm uma estabilidade chamada estabilidade provisória. A gestante, né? Todo mundo sabe, tem estabilidade, não pode ser dispensada. O membro da CIPA, aquela comissão de prevenção de acidentes, né? Ele tem estabilidade também, porque ele, né, representa os empregados e a pessoa que sofreu o acidente do trabalho, depois que ele
quando ele volta, tem um ano, né, de estabilidade, não pode ser dispensado. Mas ele pode cometer falta grave, não pode? Pode. Pode ser dispensado por esta causa? Pode. Precisa do inquérito para apuração da falta grave? Não pode. Ou não precisa. Não precisa de inquérito para apuração para falta grave. Ele é dispensado. Aí o cara com certeza vai ingressar com a reclamação trabalhista, se foi reconhecido que foi indevido àquela justa causa. Às vezes, quando acaba o processo, já acabou a estabilidade dele, né? Da gestante, por exemplo, acabou a estabilidade. Aí o que acontece? Ela recebe todos os salários daquele período, né? Porque a pessoa mandou ela embora, dispensou de forma indevida. Só que nesses casos não é necessário a interposição do inquérito para apuração da falta grave. Gestante, membro da CIPA e o acidentado, coitadinho, que se acidentou lá prestando serviço. Eles têm estabilidade, mas não precisa do inquérito para apuração da falta grave para poder ser dispensado por justa causa. Então é isso, gente. Esses 3 tópicos aí, bem basiquinhos. Aviso prévio, a formalidade para rescisão, o inquérito para apuração da falta grave. Eu não vou entrar em muito detalhe com esse inquérito para apuração da falta grave, que é um assunto judicial, é uma ação judicial, né? Tem os procedimentos lá que devem ser seguidos, mas só para você ficar sabendo, se tem um empregado lá que cometeu uma falta grave, não pode ir dispensando assim à torta e à direita. Tem que ver se ele tem estabilidade, porque aí surge essa exceção que eu passei para vocês. Muito bem, obrigado por me ouvir. Até a próxima.